Sou Daís Peixoto Fonseca, ex-diretora do Museu da Imagem do Som de Campinas, no período de 78 a 87. Fui convidada em 78 pelo Sr. Henrique de Oliveira Júnior a me integrar à equipe do MIS, que ele estava tentando formar. Eu fui como assessora dele. Eu já havia trabalhado com cinema, em cineclubismo, em produção de filme, eu já havia feito um pedreiro naquela ocasião, eu fiz o pedreiro em 66, já tinha trabalhado com programação de cinema, tinha dado aula de cinema, então eu tinha uma certa vivência em cinema e era essa experiência que eu penso que o Sr. Henrique queria que eu projetasse no MIS para criar o cinema de arte que ele já estava idealizando para o Teatro Municipal Castro Mendes, já que o Castro Mendes tinha todo o equipamento de cinema 35mm. Então, chegando no MIS, a primeira coisa que nós fizemos foi dar uma arrumada no MIS e, então, estabelecer a programação de implantação. No primeiro momento, o enfoque maior foi para o cinema de arte, porque o cinema estava lá e tinha que ser, e tinha a possibilidade de encaixar a programação de arte. Havia uma carência de cinema cultural em Campinas. Campinas tinha muito cinema, mas era altamente comercial. E a gente via pelos jornais que os bons filmes, os filmes considerados de arte, não vinham para Campinas, não existia cinema de arte em Campinas. Então, foi criado o cinema de arte e foi até com uma certa inspiração no Cinema 1 do Rio de Janeiro e no Cinema de Arte de São Paulo, que agora me escapa o nome. Mas então havia no Brasil, que eu saiba, 2 cinemas de arte, o Cinema 1 e esse de São Paulo. E o nosso seria o terceiro. E, inclusive, um empresário de São Paulo veio ao Castro Mendes uma vez, um alto empresário de distribuidora de filmes, e considerou o Cine Teatro Castro Mendes como um dos melhores do Brasil para cinema. Uma vez implantado o cinema de arte, que teve uma repercussão muito favorável do público e da imprensa, por uns 5 ou 6 anos o cinema de arte foi um sucesso. Ele foi assim uma referência. Ele foi todo mundo ia ao cinema de arte e foi muito interessante porque esse perfil de público dava desde o intelectual, do mais remunerado, do menos remunerado, quer dizer, dava bem para ver as faixas etárias, para ver as faixas econômicas. Isso pode se ver na mídia. Se procurar hoje nos arquivos da TV Globo de Campinas, que fazia reportagens grandes sobre as semanas que a gente promovia, fui entrevistada muitas vezes por Edith Gonçalves, por Ilse Scamparini, por Heraldo Pereira. Enfim, havia assim uma vontade da imprensa com relação ao MIS. O projeto foi implantado uma semana por mês, mas conforme o filme e conforme a programação da Secretaria em relação ao teatro, o filme se estendia. Então, por exemplo, Cria Cuervos, ele chegou a ficar 12 dias em cartaz. Dersusa Lá, ele chegou a ficar 10 dias em cartaz. Havia uma certa negociação com a agenda da Secretaria de Cultura. A gente estabelecia, como o cinema de arte estava sendo forte, a gente podia negociar maior número de dias. E chegamos a ter, eu acho que ano, de 60 dias de cinema. Estávamos para inaugurar a sala, o Glauber faleceu. Então, daí eu solicitei a denominação de Glauber Rocha para a salinha. E pegou, Sala Glauber Rocha.
E tivemos uma programação muito boa na Sala Glauber Rocha, com 16 milímetros e vídeo. Paralelo ao cinema de arte? Também. Então nós aí abrimos 2 frentes de cinema. E frentes rendosas, inclusive, para a Secretaria de Cultura. Era cobrado o ingresso? Era. Havia todo o controle do cinema, da bilheteria do cinema e da Secretaria de Cultura. O MIS não pegava em dinheiro, mas o MIS pegava os borderôs finais. E daí fazia o relatório financeiro e encaminhava para a Secretaria de Cultura. O cinema de arte começou em 78, outubro de 78, e com pai e patrão, e foi até, eu penso que em 86. Porque chegou uma época que a agenda começou a ser dificultada, porque estava havendo muito interesse do teatro mais comercial. Não sobrava quase nada. E daí havia assim, um certo espaçamento do cinema de arte no tempo, né? No meu entender, ia confundindo o público. Eu reivindiquei que fosse ampliado, que voltasse ao sistema original. Não foi possível, por questão de interesse da Secretaria. As coisas então o público foi sendo reduzido, mas eu acho que o cinema de arte acabou porque a Secretaria de Cultura não se interessou mais. Foi a própria Secretaria de Cultura que no fim acabou retirando, que eu tenho conhecimento, os equipamentos de 35 milímetros do Castro Mendes, e houve aquela intervenção de reforma do Castro Mendes, que foi uma coisa catastrófica do ponto de vista cultural para Campinas. Eu penso que também para o cinema, porque as programações de cinema, de arte, poderiam a qualquer momento serem retomadas. Então, sem os equipamentos, isso ficou inviável. E também Campinas ficou sem o teatro, com a decisão de reforma que pôs abaixo o que estava dentro do Teatro Castro Mendes, né? Que foi uma coisa muito parecida com a questão do Teatro Municipal. Eu penso que foi realmente questão de política cultural local, da Secretaria de Cultura, em 86, porque também as programações da Sala Glauber Rocha terminaram, sabe? Então foi uma época meio que de crise do MIS. Houve época que o MIS teve muitos funcionários. Eu acho até por questão momento político, sabe? Se havia disponibilidade, a Secretaria de Cultura mandava funcionários. Contratados? Não, às vezes funcionários contratados, assim, onde locar? Eu falava, manda para o MIS, né? Então eu cheguei a ter a possibilidade de ter 2 historiadoras, que foi uma glória ter 2 historiadoras, né? Então os funcionários do MIS, eles vinham com um saber. Quando chegavam no MIS, esse saber se desdobrava. Inclusive numa fita que eu doei ao MIS, da minha última reunião que eu fiz com eles como despedida e pedi uma avaliação, quer dizer, foi constatado assim que todos eles, no momento em que passaram a vivenciar o trabalho no MIS, eles se transformaram. Eles se transformaram assim em amor pelo trabalho, em dedicação, em crescimento pessoal, em autoestima, em produção mesmo. Eles passaram a diversificar a produção. Eles não ficavam mais aquela coisa do cargo, da função. Não, podia ser tudo.